Transtornos, primeiro dia de testagem em massa de comerciantes foi marcado por muitas filas e reclamações. O governo de Goiás anuncia a data de abertura do hospital de campanha de Águas Lindas e mais. No quadro Consulte Doutor de hoje, vamos falar sobre glaucoma. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente já começa o jornal atualizando o estado de saúde do governador de Brasília, Ibanez Rocha. Reportagem de Camila Lopes ao vivo. Camila trazendo mais informações para a gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. O governador Ibanez Rocha está nesse hospital aqui no final da Asa Sul. Ele está estável, está consciente, respira sem ajuda de aparelho, só está na unidade de terapia intensiva. Ele vai ficar em observação pelas próximas 48 horas, mas está bem. De acordo com a equipe médica, que fez uma coletiva agora há pouco, falando sobre a situação de Ibanez Rocha, ele precisou passar por essa cirurgia. O governador esteve aqui na manhã de ontem com muitas dores no abdômen, passou por exames laboratoriais que não indicaram nada. 6 horas depois, como as dores não cessaram, foram feitos novos exames e uma tomografia mostrou que havia uma alteração. Uma equipe cirúrgica foi acionada e aí foi constatado que algum corpo estranho, como a equipe denomina, que seria ali um osso de galinha ou uma espinha de peixe, teria perfurado o intestino do governador. Então, essa cirurgia, Orengo, não tem nada a ver com uma cirurgia bariátrica que ele já havia feito há anos atrás. Então, ainda não se fala em alta, a gente não pode falar em alta, porque pelas próximas 48 horas, Ibanez Rocha continua aqui em observação. Nós vamos ouvir agora o comentário de Cláudio Humberto sobre essa situação. Agiu como deveria, com transparência, o governo do Distrito Federal, no caso do governador Ibanez Rocha, que, sentindo dores bastante fortes na região abdominal, procurou um hospital e a equipe médica, depois de fazer exames, concluiu pela necessidade de um procedimento cirúrgico. Tudo isso foi informado o tempo todo pela estrutura de comunicação do GDF, que agiu com absoluta transparência. Até de madrugada houve informação disponível para quem quisesse saber do estado de saúde do governador do Distrito Federal. Afinal de contas, como está o governador e do ponto de vista de saúde, é do interesse mesmo da população. E no Sesc da 504 Sul teve testagem em massa para lojistas e funcionários do comércio. Essa é uma das medidas exigidas pelo GDF para a volta de outros setores produtivos. Hoje, no primeiro dia da ação, a espera por um exame foi de mais de 2 horas. Um dia marcado por filas a perder de vista. Isso tudo começou porque a FEComércio anunciou uma parceria com o GDF para oferecer de forma gratuita testes rápidos de Covid-19 nos funcionários do comércio. Para fazer o teste, é necessário que a pessoa leve a credencial de comerciário do Sesc ou a carteira de trabalho. A testagem em funcionários é apenas uma das condições para a reabertura de outros setores da cadeia produtiva. A obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool em gel e medição de temperatura são outros critérios que continuam valendo para a reabertura nesta semana. A reabertura do comércio requer muita responsabilidade. É importante que todos os empresários sigam rigorosamente todas as normas sanitárias que estão no decreto do governador Ibanez, editado no último sábado. No fim de semana, o governo editou mais um decreto, atualizando a lista e os horários das lojas que vão poder abrir. Hoje, setores do comércio em geral reabrem as portas, com horários específicos. Amanhã é a vez dos shoppings. Por enquanto, ficam fora dessa rodada de reabertura restaurantes, bares, academias, cinemas e as igrejas. Em nota, a FEComércio informou que abriu mais 3 postos de atendimento dentro do Sesc e que vai aumentar o número de exames nas próximas etapas. É claro, a gente vai ficar de olho. Agora a gente vai falar aqui sobre o primeiro hospital de campanha para atender os pacientes com coronavírus do entorno. O governo de Goiás anunciou que a unidade vai começar a funcionar na próxima semana. O Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás vai começar a receber os primeiros pacientes a partir da próxima segunda-feira. A conclusão das obras foi divulgada durante uma visita técnica realizada na tarde passada.
A unidade, que é a primeira construída pelo governo federal, vai atender casos suspeitos e confirmados do coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, são esperados pelo menos 10 respiradores nesta primeira semana de atendimento, mas a unidade já tem 200 leitos de internação. No início do mês, o governador Ibanez Rocha pegou todos de surpresa após anunciar que os hospitais do DF não iriam mais receber pacientes do entorno com coronavírus. No mesmo dia, o chefe do executivo local voltou atrás depois de uma reunião no Ministério da Saúde. Ficou acordado que o DF iria receber pacientes do entorno até a inauguração do hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás. Vamos falar agora de eleições, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, não concorda em adiar as eleições municipais deste ano para que elas coincidam com as eleições gerais de 2020. Foi o que ele disse no discurso de posse ontem e na primeira entrevista coletiva agora pela manhã, aliás, coletiva virtual. Quem vai aparecer virtualmente para a gente também aqui é o Sérgio Amaral nesse nosso bate-papo. Todo mundo quer saber, Sérgio, vão adiar ou não as eleições, hein? Diga para a gente. Boa tarde. Boa tarde para você também, Rodrigo, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Band Cidade, primeira edição. Olha, ele até aceita adiar, viu, Rodrigo? Mas desde que o processo todo termine ainda neste ano, a tempo dos prefeitos eleitos assumirem o cargo no dia 1º de janeiro, como prevê a Constituição. O que o ministro não concorda de jeito nenhum, Rodrigo, é em prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos. Barroso diz que a democracia se baseia em 2 princípios: mandato estabelecido, no caso 4 anos, né, tanto para prefeitos como para vereadores, e alternância de poder. E diz que se os prefeitos foram eleitos para ficar 4 anos, não dá para ficar 4 anos e 1 mês, 4 anos e 3 meses, qualquer coisa assim. Na entrevista de hoje, ele chegou a dizer que já ouviu de alguns líderes do Congresso a ideia de se fazer o primeiro turno das eleições em 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, né, no primeiro domingo de dezembro, dá dia 6. O ministro acha que esse prazo seria suficiente para que os tribunais regionais eleitorais façam a diplomação dos eleitos e eles tomem posse em 1º de janeiro. Ele até deixa assim, uma portinha aberta para empurrar a votação um pouco mais para frente, mas só se houver exigência das autoridades sanitárias. Agora, aquela história, Rodrigo, de adiar 2 anos a eleição municipal e conciliar com a eleição geral, para o ministro isso aí, Rodrigo, é palavrão pior do que palavrão de reunião ministerial, viu? Não seria nenhuma brecha, seria uma porteira aberta, né, Sérgio? Imagina no futuro. Agora, conta pra gente, Sérgio, teve polêmica ou não teve nessa primeira coletiva aí do ministro, a coletiva virtual? Teve aquela história do ministro da Educação defendendo prisão de ministros do Supremo, porque ele é ministro do Supremo, né, Sérgio? Exatamente, ele foi perguntado sobre essa história, viu, Rodrigo? E aí ele disse que não queria falar em nome de todos os outros ministros, né? Que o vídeo fala por si só e tudo, mas nessa de não queria falar, ele soltou um tiro de canhão. Ele disse, olha, o vídeo fala por si só e eu não gostaria de comentá-lo. É fato de um dia e o juiz não deve se pronunciar. Só a verdade ofende. Mas, e aí é que vem, pensando sob o ponto de vista institucional, mais grave do que o ataque ao Supremo é um país que não tem projeto adequado para a educação. É mole? Valeu, Sérgio Amaral, trazendo todos os detalhes. Volta sempre aqui no Band Cidade. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. Abraço. Falar de outro assunto importante, claro, o combate ao coronavírus. E vamos atualizar aqui os dados, os números do combate aqui no DF. Brasília chegou a 114 mortes por Covid-19 e, além disso, desde o início da pandemia, já são 6.930 diagnósticos positivos para o vírus. Já o número de pessoas recuperadas chegou a 3.687. A gente sempre ressalta esse número, os vencedores da Covid. Agora, Renato Dourado tem um recado importante para você. Quer preparar receitas incríveis na quarentena com os melhores produtos e gastando muito pouco? O supermercado Bela Via é o seu parceiro ideal. Isso mesmo. Com 8 lojas no Distrito Federal e em torno, o Bela Via tem um mix de produtos especialmente selecionados para fazer de você um chefe de sucesso na sua casa. O Bela Via tem um hortifruti impecável, com frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. O atendimento da padaria, açougue e peixaria garante os melhores ingredientes para a sua experiência gourmet.
Use a câmera do seu celular para ler esse código ou acesse bit.ly/Belavia na Band para ter acesso às melhores dicas de produtos e ofertas do Bela Via. Atendimento e produtos premium para você e sua família. Vem para o Bela Via. Chegou a hora daquele momento de conectar os nossos estúdios aqui do Band Cidade com a Rádio Band News. Vamos trazer aqui na tela já o Adriano Oliveira, preparadíssimo para a gente. Conta para a gente, Adriano, então não vai ter desconto nas escolas do Distrito Federal? Diga aí. O governador Ibanez Rocha vetou o projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa que determinava descontos de mensalidades das escolas particulares do Distrito Federal durante a pandemia. É bom a gente lembrar que esse projeto teria um desconto entre 30% e 50%. Além disso, o valor abatido das mensalidades deveria ser devolvido após o fim da crise, parcelado em até 10 vezes depois que o estado de calamidade fosse encerrado pelo governo. Em nota, a Secretaria de Relações Parlamentares afirmou que a proposta foi vetada por violar os princípios constitucionais. A nossa reportagem da Band News FM conversou também com um dos autores do projeto, o deputado Daniel Donizete, que nega que o processo tenha esse vício, tenha esse tipo de problema, porque, segundo ele, é autorizado na lei orgânica. A gente tem também a manifestação do presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, o Álvaro Domingos Júnior, que fala sobre as incertezas do setor e também de que ele já esperava por esse veto. Vamos ver. O setor sofre profundamente com a evasão, com a inadimplência, e muitas escolas já buscaram soluções junto às famílias. E o que veremos mais adiante é um setor relativamente desorganizado, com muitas falências, tá? E principalmente estudantes da creche pré-escola tendo que ser absorvidos pelo Estado, que naturalmente vai ter mais custos e mais dificuldade em absorvê-los. Tá? Infelizmente, o foco na solução não é esse, mas outro. O governo deveria olhar para essa situação das escolas de educação infantil, principalmente, que passam uma dificuldade muito grande. É bom a gente lembrar, né, Orengo, sobre a situação, é bom a gente lembrar que falou o presidente do sindicato e também sobre esse veto do governador, que não basta só o veto do governador, esse projeto agora ele volta para a Câmara Legislativa e lá, se os deputados entenderem que o veto não é o correto, pelo menos dentro do projeto, esse veto ele pode ser derrubado, Orengo. A gente vai acompanhar. Quando o Adriano olha para cima, ele está olhando para o retorno, né? Ele está lá no estúdio da Rádio Band News FM, onde, em um segundo, tudo pode mudar. E olha, no próximo bloco é o Dia Mundial do Combate ao Glaucoma. Nós vamos falar com um especialista para dar dicas de como prevenir a doença. Então não saia daí, a gente volta daqui a pouco. A Secretaria de Esportes cria protocolo no planejamento para a reabertura de academias na próxima semana, que vai trazer todos os detalhes desse calendário. Também tem parques aqui na cidade. O Ângelo Nascimento conta pra gente como é que está esse cronograma aí, Ângelo. Boa tarde. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Com as principais atividades econômicas aqui do Distrito Federal sendo retomadas, aí, pelo menos aos poucos, podemos dizer assim, né? Essa discussão, então, encabeçada pela Secretaria de Esporte e Lazer aqui do Distrito Federal, junto ao GDF, para a retomada, então, das atividades de parques recreativos aqui da capital do país e também de academias. Como é que está essa discussão? Esse cronograma apresentado pela Secretaria de Esporte, na prática, vai funcionar da seguinte forma. A expectativa é que na próxima semana já sejam retomadas, sejam reabertos, digamos assim, então, os parques ecológicos aqui do Distrito Federal e na semana seguinte, então, as academias. No caso das academias, a gente tem que chamar atenção para uma particularidade, Orengo, porque segundo a Celina Leão, que é a secretária, então, do órgão, né, de esporte aqui do Distrito Federal, ela disse que não vai ser possível esses estabelecimentos retomarem as atividades dentro de toda a capacidade, ou seja, com 100% da capacidade, mas sim com 30%, pelo menos é isso que é trabalhado pelo órgão. Uma outra questão também em relação aos parques ecológicos, precisa de uma conscientização, claro, para esses usuários. Então, o
os profissionais de educação física, que a gente lembra foram inseridos, né, pelo menos durante a pandemia, vão ser tratados aí por conta de um decreto de GDF como atividade essencial durante a pandemia do coronavírus, eles vão orientar, então, a população em relação ao uso consciente sobre a atividade física, então, ao ar livre. Um outro ponto para a gente poder encerrar, isso depende não só do aval do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas também da Secretaria de Saúde, Orengo, por conta da chamada curva epidemiológica. Então, por enquanto, apenas uma discussão e a expectativa é que comece com a reabertura dos parques ecológicos e recreativos e na outra semana, semana seguinte, aí sim a reabertura das academias. Agora, Ângelo, sabe que o pessoal vai ouvindo as autoridades falando, decisões, fica um pouco confuso. Então, lembra pra gente aí, teve aquela decisão do presidente da República de estabelecer a atividade de academia física como atividade essencial, mas a palavra final era do GDF, é isso, né? Então, a decisão agora é pelo esse cronograma com a volta, com mais calma, mais cautela. É por aí, né, Ângelo? Exatamente, vai ser esse caminho mesmo. Como você destacou, por mais que tenha esse decreto do governo federal, quem deve realmente definir se abre ou não esses segmentos considerados essenciais, mesmo que tenha esse decreto, né, como você destacou, são os governadores. Por quê? Porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dá autonomia para eles decidirem, né, sobre o que é de fato atividade essencial e o que pode funcionar durante a pandemia do coronavírus. Orengo. Valeu, Ângelo. A responsabilidade é concorrente do governo federal e também governo local, mas a autonomia, como o Ângelo falou, é do governador. Olha, agora a gente vai falar de um perigo que pode estar dentro de casa, os escorpiões. De janeiro a abril deste ano, a Secretaria de Saúde registrou mais 600 acidentes envolvendo os escorpiões aqui no DF. E para evitar esse tipo de transtorno, todo cuidado é pouco. Veja agora na reportagem da Camila Lopes. Por 2 vezes, a Gabriela já recebeu em casa uma visita nada desejada, a de escorpiões. Foi aquele caos, né? Porque a gente sabe que o escorpião, mesmo com detetização, ele não morre. Então, tem os cuidados que a gente tem que ter. Eu moro numa casa, então tem um quintal. Sempre limpei o quintal, mas o problema são os vizinhos, né? Que acabam juntando aquelas folhas e tal. Já o Paulo José não chegou a ver esses visitantes. No caso dele foi pior, ele foi picado pelos escorpiões. Uma das picadas que eu já levei 2, uma delas foi aqui, não no apartamento, mas no armário na garagem do prédio, que fica fechado. Claro, abafadinho ali, na época do período úmido, né, no período das chuvas, o bichinho aproveita para se reproduzir. Esses visitantes acabam entrando de forma sorrateira nas casas, seja pelas caixas de gordura ou eletricidade, pelos ralos ou frestas das portas. Eles invadem as casas, sobem pelas paredes e circulam até pelos prédios mais altos. É um animal que se adaptou muito bem a viver no ambiente urbano. Então, na época da chuva, ele aparece mais porque ele sai dos esconderijos no subterrâneo das cidades. Mas ele está também na superfície, se esconde em entulhos, em frestas, nesses ambientes dessa forma. O Israel ainda afirma que os escorpiões migram facilmente de ambiente, o que quer dizer que o fato da casa ou o terreno estar limpo não impede o aparecimento deles. Ele gosta de entulhos, né? Gosta de um ambiente mais propício a ter baratas, que é o principal alimento dele. Mas em locais limpos também pode aparecer com certeza, porque ele pode migrar de um local sujo para esse local limpo. Diante da possibilidade de ser picado por esse animal tão pequeno, mas que causa um transtorno imenso, a primeira coisa a ser feita é limpar o local e ir imediatamente para uma unidade de saúde pública, já que é o único lugar que tem o soro anti-escorpião. Dependendo dos sintomas, o profissional vai utilizar ou não o soro anti-escorpiônico. Mas a grande maioria dos acidentes com escorpião, a picada, causa nas pessoas apenas dor no local onde o animal picou. Hoje é Dia Nacional do Combate ao Glaucoma e a doença é considerada a principal causa de cegueira irreversível. E aqui no Distrito Federal, cerca de 2.000 pessoas fazem o tratamento contra o glaucoma. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o oftalmologista Tarcísio Schimbeck, que está com a gente por aqui. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. O mais importante, doutor, até para a gente começar, como prevenir o glaucoma. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer poder orientar nesse Dia Mundial do Glaucoma sobre essa doença muito preocupante. Opa, caiu aqui o celular. Não tem problema, doutor. A gente está aqui numa conexão Skype, faz parte do vivo, mas pode continuar.
essa doença é uma doença que ela pode ser prevenida através da consulta oftalmológica rotineira. A gente recomenda que todas as pessoas, independente da faixa etária, façam consultas oftalmológicas anuais. Nessa consulta oftalmológica, o médico vai fazer a aferição da pressão ocular, fazer o exame detalhado do fundo do olho, e aí ele vai poder identificar as pessoas que tenham esse problema que é o glaucoma. Agora, doutor, quais são os principais sintomas, aqueles sinais, quando a pessoa começa a perceber que alguma coisa está errada e deve procurar imediatamente o médico? Esse é um problema dessa doença. Essa doença, ela geralmente não apresenta nenhum sintoma. Por exemplo, a catarata causa uma diminuição da visão, a retinopatia diabética também causa uma diminuição da visão, mas o glaucoma não apresenta isso. A pessoa só percebe a perda visual na fase final da doença, quando ela já está praticamente sem enxergar. Então, não tem como você dizer que se eu estou sentindo tal aspecto, eu preciso ir ao oftalmologista. No caso de glaucoma, a prevenção se baseia na consulta regular de forma anual ao oftalmologista. Agora, tem muita gente que diz, doutor, que é aquela coisa, olha, glaucoma é doença de idoso, né? Não precisa me preocupar. Esse é o mito, doutor? Esse é o mito. É mais comum realmente a presença de glaucoma após os 40 anos. Mas a gente também tem casos que a gente denomina glaucoma juvenil, que acontece na adolescência. Inclusive, temos casos de crianças que já nascem com glaucoma, que é denominado glaucoma congênito. E hoje em dia, com o teste do olhinho que é feito nas maternidades, a gente consegue identificar algumas alterações oftalmológicas ao nascimento. Uma delas é o glaucoma congênito. Perfeito, fica o alerta aqui para o nosso telespectador nesse dia importante da conscientização de combate ao glaucoma. Doutor, muito obrigado pela entrevista aqui no Band Cidade. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, doutor. Olha, o Tribunal de Contas quer explicações da Secretaria de Saúde da capital sobre equipamentos parados há anos. E é sobre esse assunto que o Cláudio Humberto comenta agora. Parece até brincadeira. O Tribunal de Contas do Distrito Federal agora deu um prazo de 30 dias para que a Secretaria de Saúde mande instalar ou coloque em funcionamento materiais adquiridos, imaginem, em 2011 e também em 2013. E é de se perguntar, onde é que estavam os auditores, os senhores conselheiros do Tribunal de Contas de todo esse tempo? 9 anos sem checar se os materiais adquiridos com dinheiro público pelos governantes da época de fato foram entregues e estavam em funcionamento. O Tribunal de Contas do Distrito Federal demonstra que tem mais apego a factoides do que ao cumprimento das suas obrigações. Agora a Renata Dourado tem um recado importante para você. Pessoal, agora é oficial. No DF, ninguém mais pode sair de casa sem máscara de proteção. Está provado, o uso da máscara protege não apenas quem a utiliza, como todos que estão por perto. É uma questão de responsabilidade social. Você usa para me proteger e eu uso para te proteger. Em todos os continentes. Olha, no próximo bloco, o Santuário Dom Bosco realiza um tour virtual, então a gente volta daqui a pouco. Um dos principais cartões postais da capital, o Santuário Dom Bosco, completou 50 anos no último sábado. E para comemorar a data, um tour virtual foi criado para quem quiser conhecer a igreja sem sair de casa. No passeio virtual é possível ver de perto o famoso lustre de mais de 3 metros de altura, principal símbolo de Jesus Cristo. Seja pelo computador ou celular, curiosos e fiéis podem apreciar as grandes portas do santuário feitas de ferro e bronze. A ideia surgiu para homenagear as 5 décadas da igreja e também é parte das comemorações dos 60 anos de Brasília. O santuário é uma das igrejas não só mais conhecidas de Brasília, mas especialmente mais belas do mundo, que chama atenção pelo contraste entre a delicadeza de seus vitrais e as suas fortes e altas colunas de concreto. É uma verdadeira obra de arte no coração da nossa cidade capital. Nós nos orgulhamos muito de poder dar mais visibilidade, de poder apresentar esse monumento por meio da Rota da Paz. Em 2008, o Santuário Dom Bosco foi eleito uma das 7 maravilhas da capital. A igreja é só um dos monumentos que podem ser visitados por meio do projeto Rota da Paz, que consiste no passeio online por diversos espaços religiosos e místicos de Brasília.
A Rota da Paz reúne 12 atrativos místicos e religiosos do Distrito Federal e entorno e tem representantes de todas as crenças. E cada local visitado durante o tour tem um texto descritivo que conta a sua história. Legal, aí para acessar o tour basta entrar no site turismo.df.gov.br/Brasília Tour Virtual, está aparecendo aí para você aqui embaixo. E a gente chama a Renata novamente para passar o recado para você. Você sabia que a TerraCap está onde você menos imagina? Parte dos recursos arrecadados com a venda dos terrenos volta para você em forma de investimento em infraestrutura. Em 2019, a TerraCap garantiu, junto ao GDF, um investimento de 426 milhões em obras. Foram mais de 100 mil pessoas beneficiadas. São obras de urbanização, como a instalação de redes de água e esgoto, iluminação pública e pavimentação de ruas e calçadas por todo o DF. E tem mais, muito mais. Você sabia que a TerraCap também investe em tecnologia? Pois é, o Parque Tecnológico de Brasília, Biotic, é uma iniciativa da TerraCap e visa ser um polo de desenvolvimento com geração de novos negócios e empregos. Uma área de 1 milhão de metros quadrados, na Granja do Torto, com potencial para se tornar uma referência nacional e internacional de negócios, tecnologia e inovação. O Biotic já é uma realidade e com ele teremos o primeiro ambiente brasileiro de teste permanente da tecnologia 5G e isso irá mudar a vida de todos nós. Quer saber mais? Então direciona a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo e navegue pelo site da TerraCap. TerraCap, para você, para todo o DF. Lembrando que a gente tem um canal direto com você, é o nosso WhatsApp aqui do Band Cidade, já está aparecendo aqui na sua tela, 999-769204, mande o seu vídeo para a gente. E agora a Renata está voltando com mais um recado para você. Pessoal, agora é oficial. No DF, ninguém mais pode sair de casa sem máscara de proteção. Está provado, o uso da máscara protege não apenas quem a utiliza, como todos que estão por perto. É uma questão de responsabilidade social. Você usa para me proteger e eu uso para te proteger. Em todos os continentes do planeta, o uso da máscara tem sido adotado. E eu tenho certeza que ela é mais um instrumento importante para que a gente possa um dia sair desta quarentena que parece nunca ter fim. Está certo o GDF em adotar essa medida. Toda a sociedade será beneficiada. Agora, o melhor mesmo ainda é a gente não precisar de máscara. Ficar em casa é a maior proteção. Mas se tiver que sair, já sabe, coloque a sua máscara e salve vidas. Boa, GDF! E o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos Donos da Bola, a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!